Olá, estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. As reprises você vai poder acompanhar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Você vai entrar na playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras, e lá mesmo você vai encontrar todas as reprises dos nossos programas. Ou você pode ir no nosso Facebook. O Facebook é facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras, e lá mesmo você pode fazer uma pergunta para nós. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Ou alguma sugestão para o programa? Então nos envie a sua pergunta lá mesmo no Facebook. Caso você não use o Facebook, não tenha o Facebook, você prefere usar o WhatsApp, então envie-nos a sua pergunta no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Aldair e com muita alegria vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. José Aldair, neste programa nós vamos tratar sobre a morte. Na visão de Deus, o que é a morte? Porque as pessoas podem ter várias visões ou várias interpretações do que é a morte, mas para Deus, como ele enxerga a morte do homem? E nós vamos tentar esclarecer esta dúvida hoje, neste programa. Antes da resposta, vamos falar com Deus. Senhor Deus, damos graças pela oportunidade de falar da Tua Palavra e pedimos que o Senhor abençoe aqueles que vão ouvir, para que possamos, orientados pelo Teu Espírito Santo, falarmos de maneira clara, de maneira que venha a ser bem compreensível a todos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a Palavra de Deus. Então, José Aldair, neste programa nós vamos tratar sobre a questão da morte na visão de Deus. O que é a morte? Para nós entendermos bem o que é a morte segundo a visão de Deus, é necessário que nós voltemos lá no início, no comecinho da Bíblia e consequentemente no começo da história humana, quando Deus criou o homem, a sua imagem, o criou, Lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, então Deus adverte o homem, orientando ele para que ele não desobedecesse a sua ordem. A ordem de Deus está em Gênesis 2:15. Note o que Deus disse aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui é a primeira vez que Deus está falando de morte com o homem. E Deus colocou uma proibição. O homem tinha liberdade de comer de toda a árvore do jardim, mas se ele comesse da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. A sentença de Deus é essa: no dia em que você comer, certamente morrerás. Então eu quero que você preste bastante atenção no que Deus disse, no dia. Então no dia em que ele comesse daquele fruto, naquele mesmo dia, o homem iria morrer. Naquele mesmo momento. Isso não seria no futuro. Isso não seria 930 anos após o nascimento de Adão. Porque Deus é muito claro aqui: no dia em que deste fruto você comer, certamente morrerás. Então Adão tinha esta ordem da parte de Deus, e se ele transgredisse esta ordem, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, ele iria morrer espiritualmente, porque nós sabemos que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e ficou vivo mais centenas de anos, mas a morte espiritual o atingiu no mesmo momento, assim como Deus havia dito que no dia em que ele comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele dia ele morreria. E a palavra de Deus se cumpriu exatamente como Deus disse. Ele morreu no mesmo instante em que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fisicamente ele continuou respirando. Fisicamente ele continuou
vivo por mais de centenas de anos, mas espiritualmente Adão morreu na hora, no mesmo instante em que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não 930 anos após a sua desobediência. Ele morreu na hora. O Zelder, outras denominações, outros grupos, eles transmitem assim, uma ideia de que a morte do homem sempre está relacionado com a morte física, nunca com morte espiritual. Como você mesmo leu aí, no dia em que Adão comesse do fruto, Adão e Eva, né, os dois primeiros seres humanos, comessem do fruto proibido, certamente morreriam no dia, no ato. E esses grupos têm ensinado, centenas de anos, né, que essa morte, ela é, do Jardim do Éden, ela é uma morte física e não uma morte espiritual. Como que nós vamos saber, então, usando esse texto de Gênesis 3, se a morte aí é uma morte física ou uma morte espiritual? O texto vai mostrar isso pra gente? Vai mostrar sim, porque Deus falou da morte, e vale lembrar o sentido da morte, que é a separação. O que Deus estava querendo dizer para Adão é que no dia em que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele seria separado de Deus. Né? Ele não teria mais aquela comunhão, e ninguém tem mais essa comunhão como Adão teve ali no começo, de falar com Deus face a face. Isso demonstra que o ser humano vive nesse estado de morte. Então, quando nós vamos analisar o texto que traz o que aconteceu no dia em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ver que espiritualmente eles morreram na hora, e isso é demonstrado nas atitudes que eles têm. Mas aí, mais pra frente, no Gênesis capítulo 3, Deus fala da morte física. Aí Deus vem e fala com Adão e Eva o que seria a morte física. Do pó vieste, ao pó tornarás. Ali Deus está falando para Adão que, como consequência da morte espiritual, ele também morreria fisicamente. Isso foi uma novidade para ele. Ele sabia que seria separado de Deus, mas uma vez que ele foi separado de Deus, agora Deus o avisou que, como consequência da morte espiritual, ele morreria fisicamente. Então isso deixa bem claro para nós que qual é a pior morte? A pior morte que atingiu o ser humano é a morte espiritual. Mas eu gostaria de ler algum desses versículos aqui para que fique bem gravado na mente dos nossos ouvintes, né? Fala Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriu-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram para si folhas de figueira, e fizeram cintas, né? Então, nesse dia aqui, o que aconteceu? Imediatamente, após eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, abriram seus olhos e conheceram que estavam nus. O que acontece ali? Eles já estavam nus e não tinham vergonha um do outro, mas aqui demonstra que entrou na mente, no coração, em todo o seu corpo, o pecado, e fazendo com que eles tivessem malícia, fazendo com que agora eles tivessem grande maldade em sua natureza. É por isso que eles não mais tinham se sentiu à vontade para estar nus, e principalmente porque Deus viria ali, eles sabiam, e eles imediatamente providenciaram folhas de figueiras como cinta para cobrir a sua nudez. Bom, mas então, aqui é uma primeira evidência, então, de que eles não têm mais aquela natureza inocente de uma criança, né? Pura. Então aqui já é uma evidência de que eles já não são como eles eram antes de comer do fruto proibido. Exatamente. Mas vamos avançar nisso, mas não podemos deixar de destacar aqui uma tática de Satanás. É lógico que nós não estamos detalhando versículo por versículo, porque já fizemos isso em programas passados, né? E os nossos ouvintes podem voltar lá no canal Clica Aqui Não e assistir programas em que nós tratamos versículo por versículo. Mas eu gostaria de destacar aqui uma tática de Satanás. Ele disse para a mulher que
Deus sabe que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, abririam-se os olhos deles e eles seriam como Deus. Então nós vemos aqui uma grande mentira de Satanás, que disse a Adão e Eva que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas tem uma verdade. Satanás disse assim: se vos abrirão os olhos. E quando nós lemos aqui, no versículo 7, diz: abriram-se os olhos de ambos. Isso era verdade. O que Satanás falou é verdade, aconteceu. Mas o pior aconteceu. Satanás omitiu que eles morreriam, né? E Satanás disse que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por que eu fiz questão de destacar isso aqui? Porque Satanás trabalha desta forma. Ainda hoje, existem muitas pessoas que falam várias verdades, coisas belas, bonitas, mas é só para chamar a atenção, para as pessoas pensarem: puxa, é algo legal, é verdade o que estão falando aqui, estão ensinando, por exemplo, a fazer boas obras, estão ensinando, por exemplo, ao mal ao próximo, isso é legal, mas cuidado. Tudo isso está camuflando a grande mentira que vai levar o homem à ruína e à perdição. E foi o que Satanás fez aqui. Então ele não trabalha só com a mentira. Porque se ele trabalhasse só com a mentira, né, as pessoas reconheceriam rapidamente a mentira. Então, quando me ensinaram as escrituras, me alertaram que muitas vezes Satanás iria vir à minha casa com a Bíblia debaixo do braço e usar a Bíblia para me enganar. E Satanás faz isso até hoje. Ele fez isso, teve a ousadia de citar a Bíblia para o Senhor Jesus. Quando ele disse, né, está escrito que ao anjo dará ordem ao teu respeito, lá em Lucas 3 e Mateus 3, né, para que te guarde em todo o teu caminho. Então ele usa a Bíblia para com o Senhor Jesus. E agora imagine para conosco. Mas outra evidência de morte, né? O desejo de se esconder de Deus. O capítulo 3, versículo 8 fala: ouviram a voz do Senhor Deus que andava na viração do dia no jardim. Esconderam-se da presença de Deus o homem e sua mulher entre as árvores do jardim. Então o pecado traz confusão. E o pecado traz esse desejo, essa temor e querer se afastar de Deus. E confusão. Adão e Eva conheciam a Deus face a face. Sabiam que Ele era o Criador do universo e que Ele é onisciente, onipresente e todos os demais atributos. Como se esconde de um Deus desse? Não tem como. Então veja a confusão que o pecado fez na cabeça deles. Uma vez que eles estavam mortos espiritualmente, eles acharam que podia se esconder do Deus onisciente, o Deus onipresente que sabe todas as coisas. Aos olhos de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Então no versículo 9, Deus disse, né, então clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Então olha só que maldade, que malícia. O homem teve a petulância de colocar a culpa do acontecido em Deus. A mulher que tu me destes por esposa. Né? É como se ele dissesse: lembra do tempo em que eu fiquei sozinho aqui no jardim? Não teve problema nenhum. Mas o Senhor teve a ideia de me dar uma mulher, e a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Então nós vamos ver a reação da mulher. O que a mulher faz? A mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Então ninguém assume responsabilidade. E isso é sintoma de morte espiritual. Este homem aqui, ele não é mais, podemos dizer, plenamente como ele foi criado. Ele não é mais inocente. É um homem malicioso, é um homem mentiroso, é um homem que não assume responsabilidade, é alguém que se esconde de Deus e é uma criatura absolutamente confusa, porque está tentando se esconder daquele que é impossível esconder, né? Então temos visto aqui os sintomas da morte espiritual, mas depois Deus vai introduzir mais para frente no texto, né, a questão da morte física, quando Deus então disse ao homem, no versículo 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento todos os dias da tua vida. E que vida é essa? A vida física, aqui agora, né? Todos os dias da tua vida. E ela produzirá também cardes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora Deus diz: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui Deus avisa Adão que ele também iria morrer fisicamente, o que aconteceu depois que ele
viveu 930 anos, mas espiritualmente, Adão morreu no dia que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, exatamente como Deus havia dito. Se a morte for física, ali em Gênesis 2:15, então a palavra de Deus falhou. E é porque Adão não morreu naquele dia. Mas a palavra de Deus é perfeita, não falha, e Deus estava falando da morte espiritual, então Adão e Eva morreram no dia em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. É isso aí, porque em Gênesis 2:17, né, como você já citou aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, no dia. Então, a gente chegou a uma conclusão aqui. Adão e Eva morreu no dia, porque foi Deus que disse. Deus que disse que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto, eles certamente morreriam. Então morreu. É uma morte espiritual. E depois levou à morte física, né? Que em fadigas Adão deveria trabalhar do suor do teu rosto e comerá do alimento do suor do rosto dele todos os dias da vida dele. E um dia ele morreria, porque ele é pó e ao pó tornará. Então nós chegamos à conclusão que essa morte é uma morte espiritual. Agora eu quero fazer uma leitura aqui novamente de um texto que eu já li, né, em alguns programas anteriores, mas é muito importante eu ler esse texto aqui porque é uma ideia de um grupo muito conhecido no meio evangélico. Ele está camuflado no meio evangélico, disseminando falsas doutrinas. Não vou citar aqui o nome da profeta, tá? Mas ela diz o seguinte, ó: Satanás começou com seu engano no Éden. Disse a Eva: certamente não morrereis. Essa foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma. E ele tem prosseguido com este engano desde aquele tempo até o presente, e conservará até que termine o cativeiro dos filhos de Deus. Foi-me coisa surpreendente a ver Satanás tão bem conseguido fazer os homens crerem que as palavras de Deus, a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4 e 20. E nós refutamos esse texto aqui mostrando que Ezequiel 18:4 é morte física no sentido de transgressor da lei. Quem transgride a lei, ele é morto fisicamente. Isso é fato, está dentro da Torá isso aqui. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Significasse que a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente em estado miserável. Satanás disse a seus anjos que fizessem um esforço especial para espalhar a mentira, a princípio proferida a Eva no Éden. Certamente não morrereis. E aqui ela continua, né? A profeta dizendo que essa ideia de que a morte ela é espiritual é uma ideia satânica. Veio de Satanás, porque Satanás disse: não, pode comer do fruto, que você não vai morrer. Você vai ser conhecedor, né, do bem e do mal como Deus. Então é uma ideia satânica. E nós aqui, o José Odair, tanto eu, nós chegamos à conclusão, lendo Gênesis 2:17, que foi Deus que disse que no dia em que eles comessem do fruto, certamente morreriam. No dia, no ato. Então vocês que estão ouvindo o programa e assistindo o programa, vocês têm que chegar a essa mesma conclusão que nós. Quem está mentindo? Os mortalistas, que acreditam que a morte ela é apenas física, ou os imortalistas, que nós ensinamos que a morte ela é primeiramente espiritual, depois a morte física. Bom, o que a Bíblia mostra é que após Adão e Eva, todos os seres humanos nasceram mortos espiritualmente. Todos, sem nenhuma exceção. Nós já tratamos também de Romanos 5:12, onde diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos porque todos pecaram. Então, todos os seres humanos após Adão e Eva nasceram mortos espiritualmente. Então, o Novo Testamento, ele traz muitas coisas a respeito desse tema. E nós temos a carta aos Efésios, por exemplo, o capítulo 2 e o versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, né, ali havia uma igreja, pessoas salvas, pessoas que foram convertidas ao Senhor Jesus, pessoas que agora têm a vida eterna, né? Então Paulo lembra de como eles foram encontrados, quando o apóstolo Paulo chegou ali na cidade de Éfeso, trazendo o evangelho. Diz o apóstolo Paulo: ele vos deu vida, né? Em que situação estavam os efésios? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Então, como que agora eles receberam vida? Que vida é essa? É a vida que eles não tinham, a vida espiritual, porque a vida física eles já tinham, né?
Porque aqui está dizendo que ele vos deu vida. Então não é que essas pessoas estavam mortas fisicamente e voltaram a ter vida. Não, eles estavam mortos espiritualmente e agora eles têm vida espiritual. Então ele pregou o evangelho para eles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente, e eles se converteram, eles creram na pessoa do Senhor Jesus e eles passaram agora a ter vida e depois que se converteram. Agora, as características que nós vimos em Adão e Eva, pecado, a desobediência, a malícia, né, que eles demonstraram logo após a queda, colocando a culpa em Deus e não assumindo responsabilidade, estavam nos Efésios mortos espiritualmente. Porque no versículo 2 ele fala, nos quais, pecados, né, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha, isso é sintoma de morte. As pessoas que são entregues aos pecados e que andam em pecados, elas estão espiritualmente mortas. Mas uma vez que você recebe vida espiritual, os sintomas da vida espiritual é um abandono da antiga vida, do fato de estarem escravizados pelo pecado e agora serem libertos para uma nova vida. E a Bíblia chama isso de novidade de vida, uma vez que nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo. Então, José Odair, mas aqui ele continua. Entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, também como os demais. O que significa esse filhos da ira aqui? Olha, como todas as pessoas que estão mortas espiritualmente não têm força em si para se libertarem da escravidão do pecado, né? Então o que é natural das pessoas é se deixar levar pela vontade da carne e dos pensamentos. Então, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Porque a pessoa nasce desta forma. Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem puro, Deus criou o homem com características santas, Deus criou o homem perfeito. Mas o pecado veio e alterou prejudicialmente a natureza humana. E todos os homens com essa natureza prejudicialmente alteradas são, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a característica do homem sem Deus, morto espiritualmente e vendido como escravo ao pecado. E continuando aqui, a falar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui fala que eles, na igreja aqui de Éfeso, eles estavam mortos nos delitos e recebeu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então a igreja, antes de ser igreja, eles eram pessoas mortas. Eram pessoas que andavam, viviam, respiravam, comiam, né? Tinham sua vida comum, mas eram pessoas mortas. O que isso quer dizer? Muito fácil entender isso aqui. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 58, quando alguém chega no Senhor Jesus e diz que seguiria, o Senhor Jesus o convidou para seguir, então eles começam ali a dar a sua desculpa. E um deles disse, olha, eu vou seguir o Senhor, mas permita-me primeiro sepultar o meu pai. Então a resposta do Senhor Jesus foi, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então como é que morto fisicamente sepulta morto? Não tem jeito, morto não é capaz de fazer nada. Então é evidente, é claro, é necessário muita astúcia para distorcer esses fatos bíblicos, essa astúcia satânica que vem e distorce a Bíblia, porque a Bíblia é muito clara, deixa os mortos enterrar os mortos, porque eles estão mortos espiritualmente e vão enterrar aqueles que estão espiritualmente mortos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala das viúvas, e ele fala daquela viúva que vive em pecado, que vive em prazeres, né? E ele fala o seguinte a respeito dessa viúva, no capítulo 5 e versículo 6 de 1 Timóteo. Ele diz o seguinte, mas aquela, entretanto, a que se entrega aos prazeres, a viúva, mesmo viva, está morta. Então ele diz, mesmo viva fisicamente está morta, porque a pessoa que se entrega aos prazeres, ela está demonstrando que espiritualmente ela está morta, como nós temos visto desde o começo. Adão e Eva, depois os seus filhos, Abel e Caim,
e Abel, com a sua oferta, ele obteve o testemunho de ser justo, né? Foi aceito por Deus, ou seja, ele foi salvo, ele se converteu, creu no Senhor e passou a ter vida. Caim... Então, Abel, ele nasceu morto. Nasceu morto Como espiritualmente. Caim, nasceu morto. Também morto Mas Abel espiritualmente. recebeu a vida. E Caim não recebeu a vida. Porque Abel teve fé e Caim não teve fé. É isso. E Caim continuou morto espiritualmente. E morto espiritualmente ele partiu deste mundo de tal forma que o Novo Testamento chama Caim de maligno. Então essa é a característica das pessoas que estão mortas. Elas são escravos do pecado. Quem tem vida não é escravo do pecado. Quem tem vida foi liberto. Deixa eu só ler uma coisa aqui que eu achei na internet agora, aqui, procurando no celular. A gente usa muito o termo sofisma. Normalmente os sectários, os falsos profetas, eles usam de sofismas. E Satanás foi assim. Satanás usou de sofismas. O que são sofismas? Aqui, eu procurando na internet aqui rapidinho, poderia abranger mais um assunto. Mas aqui está escrito o seguinte, sentido lógico. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, o que é um sofisma? É uma verdade, ou meias verdades, para dar uma alusão a alguma coisa, mas na verdade é inconsistente, é uma mentira. Então, uma verdade produzida, produz uma verdade, mas a realidade é que aquela verdade leva a uma mentira. Isso é um sofisma. Então, o que eles fazem? Eles usam de sofismas. Eles usam textos verdadeiros, é verdade, o texto está lá, para chegar a uma conclusão errada, assim como Satanás fez. Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, ele usou argumentos verdadeiros, mas na realidade aquilo tudo era falso. Ele não tinha poder nenhum daquilo, ele não poderia manipular o próprio Deus. Você está com dúvidas? Envie suas perguntas no nosso WhatsApp 16 99299 9452 ou em nossa página facebook.com/respondendo sobre as escrituras. Continuando no nosso assunto, eu gostaria de ler o texto em que o Senhor Jesus explica que ressuscitarão tanto os que são salvos quanto os que são perdidos. Então todos os mortos espiritualmente ressuscitarão, os vivos espiritualmente também ressuscitarão. No Evangelho de João e o capítulo 25, versículo 27, né, ou versículo 28, melhor dizendo, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a vida. Os que estiverem praticado mal, ressuscitarão para o juízo. Então Jesus está dizendo que todos irão ressuscitar um dia. E o dia da ressurreição daqueles que estão mortos espiritualmente é descrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Nós vamos encontrar ali o grande trono branco. Nós já citamos isso no estudo passado, mas a partir do versículo 11... João vai detalhar o texto do grande trono branco, e no versículo 12 ele fala assim: vi também os mortos. Ou seja, esse aqui é o dia da ressurreição daqueles que são injustos, a segunda ressurreição, né? Conforme nós temos lido ainda Apocalipse capítulo 20. E ele diz: vi os mortos, grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. E agora, por que João, no dia da ressurreição daqueles que não são salvos, ele os vê ressuscitados diante do trono de Deus e diz: viu os mortos? Ele viu os mortos espiritualmente, estão em pé. Então, morto fisicamente não fica em pé. Não, na verdade eles já estavam mortos. Mas está falando morte espiritual. Exatamente. Porque os vivos estão na vida eterna, na glória. Isso. Eu estou dizendo o que eles nasceram neste mundo mortos espiritualmente, e eles morreram mortos espiritualmente e agora ressuscitaram mortos espiritualmente. Porque morto fisicamente não fica em pé. Evidentemente que eles ressuscitaram, tiveram seu corpo novamente, agora estão diante de Deus para prestar contas, vivos fisicamente, mas a condição espiritual é a mesma desde o começo. Estão mortos espiritualmente. Na parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus, quando conta aquela história do filho mais novo que pediu a parte dos seus bens e saiu de casa, né? Deixando o pai, deixando toda aquela sua vida e procurou uma vida melhor, mas encontrou uma vida muito pior longe do pai.
E quando ele cai em si, ele se arrepende, ele volta para casa, né? O seu pai o recebe com festa, o seu pai o recebe com alegria, mata um bezerro cevado ali e dá uma recepção que ele nunca imaginou, superando todas as expectativas do filho, né? O filho mais velho que estava no campo, ele volta a casa e vê a festa e pergunta, mas o que está acontecendo, né? Então ele é avisado que aquele irmão dele que havia virado as costas para o pai e abandonado tudo, tinha voltado. E ele fica indignado com aquilo, pelo fato do pai estar alegre. Mas o pai, ele vai lá para conversar com o filho mais velho, para tentar convencer o filho que aquele era um momento de alegria. E ele fala, era necessário nós nos alegrarmos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, é em relação ao pai ali a questão da morte. O filho, ele estava vivo fisicamente, mas ele não tinha comunhão com o pai não tinha notícias dele, eles estavam separados. Isso. Exatamente o que a morte espiritual quer dizer. O homem morto espiritualmente, ele está separado de Deus, vivo fisicamente, respirando. Aquele filho teve uma vida, ele quebrou a cara, ele sofreu, ele passou fome, ele teve uma vida longe do pai. Para o pai ele estava morto, mas fisicamente ele estava vivo. Então, muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas para Deus estão completamente mortas. A Bíblia fala e distingue essas duas mortes, a morte física e a morte espiritual, sendo a morte espiritual muito mais grave. Tão grave que a morte física é consequência da morte espiritual. Isso aí. E Paulo em Tessalonicenses, ele diz, né, que o nosso corpo seja íntegro e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus, mas ele não fala corpo. Fala que o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Qual que é o versículo que cita esse texto aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, Paulo, ele não, aparentemente, ele não está valorizando o espírito e deixando o corpo para depois. Então, o espírito, a alma e o corpo sejam irrepreensíveis, né, íntegros até a vida do nosso Senhor. Isso mostra que nós somos, antes de qualquer coisa, nós somos espíritos. Nós somos espíritos diante de Deus. Então, quando nós morremos a primeira vez, é uma morte espiritual. Nós já nascemos mortos espiritualmente. E depois vem nossa morte física. E se nós não convertermos, vamos passar Vamos não, né? Quem não converteu, porque eu sou convertido, graças a Deus. Mas quem não converteu, vai passar então uma morte eterna no lago de fogo. Exatamente. Agora, falta nós explicarmos aos nossos ouvintes como tomar posse dessa vida, né? Como que ela faz para sair do estado de morte para passar para um estado de vida. O Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz, né, que quem ouve em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte. Que tipo de morte? Da morte espiritual. Para a vida espiritual. A pessoa já estava viva fisicamente, mas ela então saiu do estado de morte espiritual e passou para o estado de vida espiritual. Então o Senhor Jesus, ele tem te chamado, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. E Jesus disse, quem ouve a minha palavra. Então, a palavra de Deus traz a vida eterna. E a vida eterna vem por meio da fé, vem pelo fato de você crer na pessoa do Senhor Jesus e Ele vai te salvar. Você crê que Ele é o seu substituto, você crê que Ele morreu na cruz, você crê que Ele carregou os seus pecados e em crendo nessas verdades, você será ressuscitado espiritualmente, como Paulo disse aos Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Então, a pessoa que crê no Senhor Jesus, que se arrependeu e que se converteu e que depositou a sua esperança, a sua fé nele, ressuscitou espiritualmente falando, como Paulo frisa muito bem em Colossenses capítulo 3. Eu marquei um versículo aqui que vai dar certinho no que a gente está falando. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É interessante falar, ainda que morra, viverá. Aí Jesus fala da morte física,
né? Quando ele fala ainda que morra, porque o contexto deixa claro que é a morte física, porque Lázaro morreu, né? Mas ele disse que ainda que morra, viverá. Lázaro estava morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. Semelhante ao que o Senhor Jesus falou quando conversando com os fariseus ali, e ele disse que quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Naquela ocasião, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos fisicamente, mas ele disse que para Deus eles estavam vivos, porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Então, e Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos espiritualmente e não em um sono eterno, né? um sono até a ressurreição dos mortos. Porque a própria Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Vivos espiritualmente, e após a morte a pessoa vai viver. Ainda que morra, viverá. Ou seja, após a morte, a pessoa que é salva, ela está viva em vida espiritualmente, e após a morte ela está viva espiritualmente. Então Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, né, salvos, continuaram vivos, louvando a Deus, ainda que morto, viverá. Como nós acabamos de ler o texto aqui. Ou seja, eu acho, José Aldair, eu acho que a conclusão aqui é muito óbvia. A nossa morte, primeiramente, é a morte espiritual e não a morte física. Olha, o outro conselho que eu quero dar para os nossos ouvintes é que nós trabalhamos com muita seriedade na interpretação bíblica. E nós procuramos extrair da Bíblia o que a Bíblia diz. Existem muitas pessoas que procuram acrescentar sentido à Bíblia. Se você tiver isso em mente, quando você se deparar com um texto bíblico, procura saber e olha para o texto, se aquilo está sendo extraído do texto ou se aquilo está sendo colocado no texto. Então é muito claro que essa questão de dizer que a morte que Deus sentenciou a Adão lá no Jardim do Éden é uma morte física, isso é um sentido atribuído ao texto, porque o texto não diz isso e, de uma maneira geral, né, a Bíblia também não diz isso. Todos os textos levam a crer desta forma, que a morte é espiritual. É isso aí, é o sofisma, porque na verdade mas é depois de um prazo, porque Deus não pode mentir, Deus não é mentiroso, ele não é um homem para quem minta. Ele diz que no dia em que comeres o fruto certamente morreriam. E o José Aldair mostrou-lhe claramente, tem até mais versículos ali que mostram a separação de Adão e Eva de Deus. Então, realmente, Adão e Eva morreu no ato. Eles morreram espiritualmente no ato. E como nós mostramos em Efésios 2, nós, né, a igreja, antes de ser salvos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então somos seres já mortos e precisamos então de uma conversão, de uma salvação para ter a vida eterna. Você crê nisso? E você, nosso ouvinte, que se você não tem certeza da sua vida eterna, se você não se encontrou com o Senhor Jesus ainda, você está morto espiritualmente. E isto é algo que, como a Bíblia diz, atingiu a todos os seres humanos. Então você precisa adquirir essa vida, e essa vida está na palavra de Deus, como nós temos exposto. O conselho que nós damos é: volte-se para as Escrituras e estude a palavra de Deus, porque ali você vai encontrar a vida eterna, numa palavra de Deus bem interpretada, bem explicada, bem ensinada. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão? Pode nos enviar sua pergunta lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Ou no nosso WhatsApp, o telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!